Olá, professor, olá, professora, bem-vindos novamente à Universidade Corporativa da Educação Adventista. Continuamos estudando o tema adaptação e evolução. Até aqui você estudou o que é a verdadeira ciência e aprendeu também a diferenciar evolução de adaptação. Hoje, com o professor Márcio Freiberg, vamos aprofundar conceitos das aulas anteriores. E o assunto agora é milhões ou milhares de anos? Olá, alunos da Universidade Corporativa. Estamos fechando mais um módulo e eu gostaria de convidar, caso você não tenha visto as outras aulas, que você dê uma olhadinha lá, exatamente para saber esse tema rico que nós estamos desenvolvendo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito da especiação. Basicamente, como a gente tinha falado em outros momentos, a genética dominou o cenário mundial. É ela que tem transformado vidas em todos os lugares por onde passa. Desde o creme de cabelo até a utilização, por exemplo, do Botox em cirurgias, a genética hoje tem reforçado cada vez mais a ideia de que nós podemos reestruturar ou, quem sabe, até modificar a estrutura genômica de uma espécie. O que nós percebemos ao longo dos anos, e já fazem lá 20 anos que estamos pesquisando nesse quesito, é que essas mudanças elas possuem um limite quase que geográfico do ponto de vista da telomerização, ou seja, da estrutura tridimensional que essa proteína pode desenvolver no final na sua estrutura quaternária. Aqui em Galápagos, nós temos uma variabilidade de espécies fantásticas. Aqui no fundo, vocês vão poder ver as tartarugas gigantes daqui. Esse é um espaço, um santuário onde elas vivem. E elas, mais do que qualquer outra coisa, mostram que essas características só existem porque são preservadas. Em boa parte do mundo, tartarugas como essas, especialmente na linha do Equador, eram utilizadas em banquetes, para você ter uma ideia. Muitas delas morreram, pereceram. E o resultado disso é que aqui em Galápagos nós encontramos a céu aberto e preservadas pelo ser humano. O limite genético das estruturas finaliza exatamente aqui. Quando nós trabalhamos essa questão do pool genético, onde cada indivíduo, cada espécie é programada, nós percebemos o limite geográfico, como eu disse no início, que esse genoma possui. No caso das tartarugas, sua própria idade evidencia que há um limite quântico, matemático, estrutural na telomerização. Isso faz com que a espécie possua um conjunto mínimo de estruturas as quais ela precisa ser respeitada, precisam ser respeitados. Qualquer ponto fora dessa curva, esse indivíduo ele é deletério, ele não se reproduz, ele não se desenvolve. Então, a estrutura especiômica, o que acontece? Ela permite sim ganhar características ambientais, características, por exemplo, como um casco mais duro, um pouco maior, ou uma estrutura sanguínea capaz de suportar o peso, a estrutura muscular. Mas ela não pode conferir, por exemplo, asas. Lembra da aula passada, quando a gente começou a trabalhar essa ideia de variabilidade e das características similares em que cada ser possui? Essa é a nossa característica. Hoje, a especiação é utilizada por evolucionistas como sendo o leque que é capaz de abrir todas as estruturas genômicas de todas as espécies, permitindo, inclusive, filosoficamente falando, claro, transicionar entre as espécies. Mas a gente não encontra isso. Aqui no meu pé, por exemplo, eu tenho uma muda que cresce utilizando, por exemplo, as fezes da tartaruga. A tartaruga se alimenta do fruto, ele não necessariamente nasce que não tenha passado pelo ácido estomacal. E quando ela defeca, aqui está ele, ó, provando exatamente isso. Características únicas e determinadas dentro desse tipo e dessa espécie básica. É por isso que a gente precisa analisar um pouquinho mais a respeito do processo de variabilidade genética e de como ele pode ganhar ou perder informação ao longo do tempo. A chamada moderna biologia tem hoje um problema sério com respeito aos processos de especiação, que são os chamados tipos básicos. O USE, para você ter uma ideia, é um
biólogo, bioquímico, extremamente famoso nos Estados Unidos, e ele argumenta que o tipo básico não se sustenta mais. Ou seja, trabalhar com a ideia de que as características genéticas tenham vindo de um ancestral comum não consegue mais ter apoio na comunidade científica. As discussões são ferrenhas e são tremendas. Muitas vezes nós começamos a analisar do ponto de vista bioquímico e acabamos trabalhando com pontos de vista genéticos para tentar conciliar processos evolutivos. Só que isso não está ocorrendo mais. Ele, inclusive, mencionou no último artigo dele que não tem mais como a biologia trabalhar com tipos básicos, pois os chamados tipos básicos, defendidos por Darwin, defendidos pelos chamados neobiólogos a partir dele, não tem mais um respaldo técnico, científico, especialmente de uma comunidade cada vez mais pesquisadora, cada vez mais recolhedora de dados a respeito do chamado tipo básico. De novo, a desculpa utilizada pelos processos evolutivos de que a especiação poderia conferir uma nova característica esbarra nos processos empíricos. A ciência empírica prova que essas características, a partir de telômeros, a partir da oxigenação, a partir dos processos bioquímicos de deterioração da própria molécula, acaba interrompendo esse raciocínio. De novo, a hibridização é algo complexo e, convenhamos, impossível de detectar. Daí, de novo, trabalharmos com a hipótese. O que está acontecendo no meio acadêmico? Por que as pessoas ainda continuam trabalhando com uma hipótese que já se mostra complicada? Eu não estou querendo dizer aqui em nenhum momento que os evolucionistas, de modo geral, são, sei lá, talvez burros por não terem percebido esses detalhes, mas porque agora esses detalhes começam a aparecer. Quando o Uzi fala isso no trabalho dele, ele fala depois de muitas horas de pesquisa, de muita bioquímica, de muito laboratório. De novo, o que nós temos é uma estrutura genômica que possui variabilidade dentro de características muito geográficas, muito próximas. Então, não vamos encontrar as tartarugas, como disse há pouco, com asas. Não vamos encontrar ela reptiliana. Nós vamos encontrar ela, como posso dizer, como tartarugas. Como as minhas bactérias do laboratório sempre foram. Bactérias. Por mais que eu consiga dar a elas condições de modificar a estrutura de sua variabilidade, elas ainda vão continuar sendo estruturas tipicamente bacterianas. Não podemos confundir microvariação com macrovariação. É importante agora a gente começar a sintetizar nesse último bloco essa ideia, a ideia de que A não dá C sem antes passar por B. Então, por que não se questiona mais B? Onde está B? Talvez esse seja o elemento essencial da chamada ciência moderna. E muitos biólogos, muitos bioquímicos, anatomistas e fisiologistas têm começado a procurar B. E eles são sinceros quando eles dizem isso. Koenig, por exemplo, chegou no momento da pesquisa dele que ele conseguiu detectar B. E ele disse, não tem condições de trabalhar com um tipo básico. Um tipo que deu origem a todos os outros, seja ele por isolamento geográfico, seja ele por um processo alimentar, seja ele por um ganho de proteínas, por um ganho de características gênicas. Esse pool genético não se manifesta na próxima geração. Ele foi bastante corajoso em dizer isso em seu artigo. E ele apenas disse, estou apenas colocando os dados à disposição da comunidade científica. E esses dados hoje mostram que a ideia de um tipo básico defendida pelos neodarwinistas não encontra mais respaldo. Inclusive, ele trabalha com a ideia de que devem haver existido vários tipos básicos que contribuíram para a formação das espécies originais. Só que isso bate com o relato bíblico. Deus criou N tipos básicos. Por exemplo, Deus criou o pai dos cães e eles então foram gerando indivíduos que deram origem a todos os cães que nós temos hoje. Essa é uma explicação muito mais viável do que você crer que um tipo básico guardou todas as informações, desde peixe até mamífero. Olha o tamanho do leque. Não há mais respaldo na comunidade científica para esse tipo de pensamento. Por mais que ele possa ser, inclusive, sufocado. Recentemente, nós tivemos um problema com o DNA encontrado em dinossauros. Carbono 14 foi feito o teste. E aí, lá encontramos o quê? No máximo 6.000 anos. Nossa, isso criou uma celeuma muito grande na comunidade científica.
Um trabalho, inclusive, foi vetado em Singapura no Congresso Mundial, exatamente porque ele falava apenas os dados. As pessoas não querem ouvir os dados, querem realmente acreditar que A deu origem a C sem antes ter passado por B. B acaba sendo um evento mágico, e eu digo até mais, religioso, dentro da comunidade da evolução. Por isso, o processo de hibridização, o processo de especiação, o isolamento geográfico, dão características novas? Sim, com certeza. Nenhum biólogo criacionista desacredita disso. Agora, o que nós não conseguimos encontrar, e isso nada tem a ver com princípios bíblicos, é como essa característica pode pular de uma espécie para outra. Quem poderia transportá-la? Que tipo de característica existe que poderia manifestá-la? Recentemente, Koenig descobriu uma coisa fantástica, que são os isômeros 5. Esses polisômeros, deixa eu tentar explicar melhor. Você já deve ter conhecido um telefone daquele com o cabo todo enroladinho. Alguns não tem mais, hoje em dia os celulares são modernos, não tem mais isso. Mas talvez você tenha visto um telefone desse tipo. O DNA possui a mesma estrutura, é um fio todo enroladinho. Você já percebeu também que durante um dia de estressante trabalho no escritório, esse telefone todo enroladinho, esse cabo dele, esse fio, ele cria nós. E a única forma de desatar esses nós é você soltar ele e ele se desenrolar sozinho. Bom, o DNA das espécies possui uma proteína especial que evita que ele se enrole. Essa proteína especial, os polisômeros 5, foram detectados em todas as espécies. E aí é que vem a bomba. Por isso que nós chamamos o século da genética, porque nunca se investigou tanto. Essa enzima, ela é única para cada espécie. Você tem, eu tenho, porque somos humanos, mamíferos, mas a minha tartaruga ali tem um outro totalmente novo e distinto. Essa plantinha tem o seu totalmente novo e distinto. Onde está o ancestral comum que deu origem a uma estrutura que pudesse dizer que, pelo menos, elas são parecidas? Elas são únicas, elas são distintas. Em 2005 foi feita uma pesquisa na região da Comunidade Europeia e Estados Unidos para tentar desmistificar essa enzima, essa proteína especial. O que eles encontraram? Eles encontraram que quanto mais seres vivos eles procuravam, mais essa enzima e essa proteína era específica e única. Mas eles acreditavam que pronto, vai ter um fim. Bomba. No ano passado, percebeu-se que essa proteína, porque um grupo francês continuou o estudo, ela continua sendo extremamente variante em qualquer outro grupo de ser encontrado. E agora? Como ficamos? Como podemos conceber a ideia de um ancestral comum, de um processo que sofreu a hibridização, de um processo especiante que deu uma nova característica que ninguém sabe de onde veio, e formou então um processo evolutivo? É complicado, do ponto de vista biológico, sustentar o que químicos e físicos já diziam. Químicos e físicos não tem problema nenhum em trabalhar com uma ideia de que não existe esse ancestral comum. São biólogos que acabam se apegando com muita força a esse tipo de ideia, esse tipo de crença, vamos dizer assim. Ele, inclusive, no artigo dele, ele usa a palavra dogma. Aceitar porque crê. Lembre-se, depois o crente sou eu. É incrível trabalhar com essa ideia. A pesquisa tem mostrado que essas estruturas não são recombinantes, elas não produzem novas estruturas. Pelo contrário, elas se mantêm estáveis e dentro do seu grupo básico, que é a espécie. Mas a pesquisa continua e em nenhum momento ela para. Do ponto de vista evolutivo, um deles, que é extremamente famoso, Craig Venter, acabou estressando no serviço e ele de repente resolveu tirar as férias. Ele pegou seu barco e foi para o oceano. Mas ele é um cientista, e daqueles assim bem xaropes, vamos dizer. Sabe o que ele fez? Ele começou a coletar, em cada ponto do oceano que ele parava, bactérias. Quanto mais ele coletava essas bactérias, mais ele, com todo o equipamento dentro do barco, resolveu analisá-las, pesquisar a fundo suas estruturas básicas. E ele chegou a uma conclusão fantástica. Ele não aceita mais a ideia de um tipo básico. Na verdade, ele escreveu em seu artigo que essa ideia do tipo básico é absurda. Ele, inclusive, coloca uma nova teoria. Ele diz que as origens dos seres vivos vieram de múltiplos tipos básicos, e inclusive alguns até recentes. Perceba, alguns até recentes. Mais uma vez, o processo de hibridização, o processo de especiação dos animais, começa a sofrer alguns recortes na sua estrutura tão ampla como ela tem sido difundida
ao longo dos anos, nos livros didáticos, nas apostilas, nos livros de biologia. Eles começam a perceber que talvez esse leque tão aberto abriu tanto que acabou esgaçando, acabou estragando a roldana que o abre. Quem sabe nós podemos começar a refletir que as características dadas através do Santo Livro de Deus, a Bíblia, pode nos levar a compreender a natureza de um modo muito mais correto e coerente do ponto de vista biológico. Quando trabalhamos essas características e entendemos que seres como esse e todos os que nos rodeiam foram criados de muitos tipos básicos, nós vamos compreender que chegamos ao cume da montanha enquanto eles ainda estão escalando ela. Eu espero que você possa ter aproveitado o nosso encontro, espero que as informações possam ser um pouco mais didáticas, um pouco mais acessíveis, apesar de serem tão colocadas aqui, mas esperamos que você possa ser nosso parceiro na ideia de pesquisa, na ideia de procura, de busca, de estudo, não de dogmas, não porque você aceita uma religião, basicamente porque Deus nos orientou, que Ele fala com a gente através da Bíblia e através da natureza. Basta você querer pesquisar. Um grande abraço. Obrigado, professor Márcio, por mais uma excelente aula. E assim termina nosso módulo sobre adaptação e evolução. Esperamos que esses momentos que passamos juntos possam contribuir de forma eficaz na dinâmica da sua sala de aula. Até!